Olá, muito boa noite para quem está entrando agora. Bem-vindos à nova série, né? A segunda série das lives. Você tem fome de quê? Muito feliz de voltar a fazer as lives aqui com vocês. O tema de hoje é a fome de ação, né? Eu coloquei esse tema porque é um tema que eu até abordei na segunda-feira num post e vou começar a live, então, falando do porquê que eu escolhi esse tema, né? Porque muitas vezes a gente tem um objetivo e a gente se vê haver um objetivo tão grande que a gente acaba não conseguindo perseguir o nosso sonho, o nosso objetivo, uma mudança na nossa vida, porque a gente se sente incapaz ou se sente paralisado. Então, por isso que eu quis começar a série nova falando exatamente sobre a fome de ação, né, do agir. Então, eu vou começar com uma citação do Goethe, né, que foi um pensador alemão do século XVIII. E, na verdade, assim, eu conheci essa citação faz um tempo já em inglês e ela diz assim: anything you can do or dream you can do, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. E eu vi uma tradução para o português que dizia: seja qual for o seu sonho, comece. E não é, e na verdade, assim, eu acho que essa tradução não está muito certa, porque na verdade não é seja qual for o seu sonho. Ele fala: seja o que você possa fazer, ou o que quer que você possa fazer, ou sonha que possa fazer, comece. Né? E a continuação da frase é: a ousadia tem genialidade, poder e magia. Então, essa ousadia é exatamente o que eu quero falar hoje, né? Esse agir, né? Ter a ousadia de tomar o primeiro passo quando a gente tem um objetivo maior. Então, eu acho interessante o termo ação, assim, eu estudei 2 anos num centro de budismo tibetano, né, para quem não conhece ainda a minha história, eu morei na Itália 2 anos, morei num centro de budismo tibetano mesmo, e lá a gente estudou vários textos clássicos mesmo do budismo, e um termo que se usa muito no budismo tibetano, no budismo em geral, é um termo sânscrito para ação. E eu não sei se alguém sabe qual que é o termo para ação, né? O termo que se usa em sânscrito para ação é karma. Então, quando a gente fala de karma, a gente tem a gente tomou essa expressão como é o meu karma, como se fosse uma punição, como se fosse uma coisa que tem que carregar, é o meu karma. E na verdade, assim, o karma quer dizer ação. Por quê? Porque karma é a lei de causa e consequência, né? Tudo que a gente faz é uma causa para uma consequência futura. Então, o conceito de karma é ação por quê? Porque o que cria essa consequência no futuro? A ação que a gente toma agora. E é por isso que a gente fala, mas é meu karma. Não, você tem que pensar, sabe aquela coisa, eu joguei pedra na cruz? É mais ou menos isso. A gente, como a gente age, vai gerar as consequências, vai gerar a nossa realidade no futuro. Né? Esse que é o conceito, um conceito de forma bem simplificada aqui, um conceito de karma. E uma história que eu gosto muito também é uma espécie de parábola, né? Que de uma cultura mais antiga, que eles falavam da mãe terra, né? E a pessoa tinha um sonho muito grande de, se eu não me engano, era uma casa para a família, uma casa forte, e a pessoa pedia muito, né? Rezava muito para que eu tenha essa casa, para que eu tenha esse abrigo, né? E pedia muito para Deus, ou para, na época, a Mãe Terra, pedia muito isso, e a resposta foi: você quer mesmo isso? A pessoa falou: quero. Então, me mostre. Mas não no sentido de me mostre o que você quer.
me mostre isso. Então, assim, se você tem um sonho, é você que tem que realizar seu sonho, é você que tem que agir para isso. Não adianta rezar, não adianta pedir e, principalmente, não adianta reclamar. Então, por isso, por exemplo, que eu tô aqui, né? Eu tenho um projeto maior, eu adquiri um conhecimento que para mim tem um valor inestimável, né, ao longo desses últimos anos, e eu quero passar isso adiante. Então, por isso que eu comecei a fazer tudo que eu tô fazendo esse ano, até aqui no Instagram também. Uma coisa que foi completamente sair da minha zona de conforto, que é dar esse passo em direção a um sonho mesmo, né? E uma das perguntas que muitas vezes chegam é: como é que a pessoa pode ter clareza? Ou como é que a gente pode ter força para tomar esse primeiro passo, né? Como decidir agir? E principalmente quando a gente tem um sonho grande, né? A gente fica assim, meu Deus, mas não tenho como começar, não tenho estrutura, não tenho dinheiro, não tenho, sei lá. Ou o que eu vejo muito com as pessoas que eu acompanho, mas eu queria perder 20 quilos, tipo, meu Deus, né? Parece uma montanha enorme, né, para escalar. E na verdade, como tudo na vida, qualquer jornada começa com o primeiro passo. Então, o jeito de conseguir fazer qualquer coisa é dando o primeiro passo. E não é pensando em dar o primeiro passo, mas sim dando mesmo o passo. Porque se a gente ficar pensando, planejando, olhando para a montanha, estudando o mapa, se preparando, a gente pode se preparar a vida inteira. A jornada só começa no momento que der o primeiro passo. E a outra coisa que me perguntam muito é como ter essa determinação, né? E isso é só a força de você olhar de forma positiva para isso que você quer alcançar e agir nesse sentido. Então, como que é olhar de forma positiva? Olhar de forma positiva é você focar no que aquilo vai trazer de bom para você, ao invés de focar naquilo que você quer evitar. Então, ao invés de focar no negativo, por exemplo, eu quero emagrecer. Para que eu quero emagrecer? Eu quero emagrecer porque eu não quero mais me sentir mal, eu não quero mais ter vergonha de comer fora, não sei, várias coisas já escutei nesse sentido. A gente tem que tentar inverter isso, né? Eu quero emagrecer para quê? Para eu me sentir bem, para eu me sentir bem no meu corpo. Para essa forma positiva, é muito mais fácil a gente agir em prol de alguma coisa do que a gente agir contra uma coisa que a gente vê como negativa, né? Isso é uma das primeiras coisas, assim, para determinação, para ter essa determinação de agir. E a gente ficar reclamando, né, dos obstáculos que existem, todo mundo tem obstáculos. Então, você ficar reclamando, você se coloca numa posição de vítima, né? E vítima não age. Se a gente fica reclamando, mas coitado de mim, porque o mundo é injusto, porque a minha condição é pior, eu não tenho, sei lá, conhecimento, ou a genética da minha família é ruim. Existe tudo isso, mas assim, se você ficar só na lamentação, se concentrando no que é negativo, você não tem capacidade de agir. Né? A gente consegue agir quando a gente vê oportunidade. E o mais difícil, né, que eu vejo é encontrar oportunidade exatamente naquilo sobre o que você está reclamando. Porque é aí que estão as grandes oportunidades. Né? É exatamente naquilo que você está reclamando que você tem que procurar qual que é a oportunidade escondida que você não está vendo. E, sabe, de olhar, por exemplo, não sei, alguma coisa não tá legal, não tô feliz com o meu corpo, né? Que é um tema que é frequente, que eu recebo frequente, né? Então, não tô feliz com o meu corpo. Tá bom, então qual que é a oportunidade que tem nisso? Numa primeira olhada, a gente não vai ver oportunidade nenhuma. Mas, ao invés de ficar reclamando do não estar feliz, você pode olhar e ver que, nossa, que bom que eu percebi isso, que bom que eu percebi que não tá legal. Que
tá errado, que bom que eu percebi que isso tá me incomodando. Por quê? Porque a partir dessa percepção eu posso transformar. Então, essa percepção é uma coisa positiva. Por exemplo, né? E uma coisa que eu li essa semana, num livro que não tem nada a ver com o tema que eu abordo aqui, que é o livro Segredos da Mente Milionária. E é uma coisa que ele fala com relação ao dinheiro e os negócios, mas que tem a ver com todos os aspectos da nossa vida no geral. Ele fala que a gente tem que parar de agir por medo, né? A gente fica sempre naquela coisa, ai, mas e se não funcionar? Ai, mas se eu não conseguir? Na verdade, tem que agir. Ação, dar o primeiro passo e é a sua responsabilidade de fazer aquilo funcionar. Não adianta ficar esperando. Aquilo que você coloca em foco, isso é outra coisa que, né, tem uma parte toda que ele fala sobre isso. Aquilo que você coloca em foco se expande. Né? Onde você põe seu foco, aquilo se expande. Então, se você ficar olhando os obstáculos que você tem à sua frente, as dificuldades que você tem, o que você vai atrair, o que você vai ter na sua frente, já que é para isso que você está olhando. Obstáculos e dificuldades. Que é isso que acontece, é mais obstáculo, é mais dificuldade. Se a gente só olha para o que está impedindo a gente de fazer alguma coisa, é aquilo que a gente vai ter. Por quê? Porque ao olhar para isso, ao olhar para esses empecilhos, para esses obstáculos, para essas dificuldades, a gente não vê uma via de saída e a gente acaba ficando emperrado exatamente ali. Né? Alguém escreveu Belo Canames, também mora na Suíça, mas em Geneve, do outro lado. Eu moro em St. Gallen, então eu tô do outro lado, do outro cantinho mesmo, né? Ela tá no canto oeste, eu tô no canto leste. Então, assim, usando como exemplo agora isso que eu tava falando, né? Se você quer ter um corpo ideal, o corpo dos seus sonhos, e você tem que focar na sua alimentação e nos cuidados com o corpo, né? Se você continuar focando no ai, mas eu não tô feliz com o meu corpo, ai, mas a minha barriga não tá boa, ai, porque meu culote, celulite, ai, mas a genética da minha família não me ajuda, ai, mas é muito difícil porque eu como no trabalho, ai, mas é muito difícil porque a pandemia, é muito difícil porque eu não tenho tempo. Você pode focar em tudo isso que tá difícil e continuar achando difícil e ficar alimentando essas reclamações no seu dia a dia, ou você pode olhar e dizer, tá, não tô feliz, quero mudar e focar naquilo que tem que ser mudado. É a partir de olhar de uma forma positiva que você consegue ter força para agir. Né? E não adianta ficar esperando o melhor momento para querer agir. Porque melhor momento, como para muitas outras coisas na vida, não tem. Então, não adianta ficar esperando, mas o dia que eu tiver dinheiro, então eu vou fazer isso. O dia que, o dia que meu marido me ajudar, eu vou conseguir emagrecer. O dia que eu tiver um trabalho melhor, aí eu vou conseguir me cuidar. Mas na verdade, o dia que eu estiver trabalhando menos, eu vou conseguir me cuidar. Eu preciso ter mais tempo. Tudo isso, você vai focando, obstáculo. Você vai ficar esperando a vida inteira. Gente, momento ideal, vida sem problemas, não vai existir. A gente tem que conseguir dar um passo e fazer o melhor com aquilo que a gente tem na mão agora. Então, a mudança desse foco seria, tudo bem, eu trabalho demais, eu não tenho tempo, ou, o pessoal aqui em casa não me ajuda, não sei, sou gulosa, né, no meu caso, sou bem gulosa. Isso não é desculpa para você continuar fazendo o que você está fazendo. Não é desculpa para você não fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Não adianta, né? Você pode reclamar, você pode justificar a sua não ação o quanto você quiser. Ela não vai trazer nenhuma mudança. Né? A gente só consegue agir a partir da determinação de mudar aquilo que a gente vê que não está funcionando.
né? Eu não sei se vocês têm perguntas nesse sentido. Alguém tinha me mandado uma pergunta hoje. Então, a pessoa escreveu: como não ficar paralisada quando eu tenho muito... Ela escreveu um muito comprido, quando eu tenho muito para emagrecer. Essa é uma pergunta que também chega seguido. As pessoas que têm, assim... Porque as pessoas que têm um objetivo que é a curto prazo, né, com relação ao emagrecimento. As pessoas chegam e pensam, eu quero emagrecer 5 quilos, 7 quilos. Isso, assim, do meu ponto de vista, é um objetivo pequeno, um objetivo a curto prazo, né? É uma coisa que é perfeitamente acessível, é uma coisa que é perfeitamente factível e em um período de tempo relativamente curto, né? Não digo, nada de coisa, emagreça 5 quilos em uma semana. Não é nada disso, isso não funciona. Mas é questão de pouco tempo. Agora, tem gente que me escreve e fala, Ana, mas depois que eu tive neném, eu engordei 30 quilos. Teve uma pessoa que me escreveu há pouco tempo. Depois que eu ganhei neném, eu engordei 30 quilos e agora eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Eu não consigo ter motivação para começar, não sei por onde começar, não consigo voltar. E, na verdade, o mais importante é manter a mentalidade blindada, disse o Wesley. É verdade, né? Se você ficar concentrando nessa montanha, meu Deus, esses 30 quilos, eu não vou conseguir nunca... Você vai continuar ali naquele não vou conseguir nunca, não vou conseguir nunca, não vou conseguir nunca. O que vai acontecer? O que você vai realizar com isso? O que você vai trazer para a realidade? Você não vai conseguir nunca. Se você de outra forma olhar e disser, tá bom, eu tenho 30 quilos, o que eu posso fazer? Não pode perder 30 quilos de uma vez, gente, não tem como. Mas você pode perder um, daí você pode perder o próximo, daí mais um. E assim, quando você vê, conforme o tempo vai passando, até para essa pessoa eu escrevi para ela, eu falei, olha, se você colocar um plano tranquilo, de mudança de estilo de vida, de cuidar de você, você imagina que quando essa criança tiver 2 anos, você vai estar na sua forma de antes. É uma diferença enorme, né? A Wesley falou, foca nos próximos 100 metros, exatamente. Porque não adianta eu começar uma maratona, sair correndo e já querer estar na linha de chegada. Né? Não dá, eu tenho que passar pelos 42 quilômetros para conseguir chegar na linha de chegada. Então, é um passo depois do outro. Né? E aquele citado do Goethe que eu falei no início, é ter essa ousadia de começar. Porque esse objetivo grande que paralisa, ele precisa realmente de ousadia. Precisa realmente que a gente endireite, erga a cabeça e diz, tá bom, agora eu vou fazer isso. Né? Para conseguir dar o primeiro passo, para fazer a coisa funcionar. A Jaque falou, criar um propósito para associar ao emagrecimento ou a qualquer coisa que queira fazer. Exatamente. Por isso que eu até trouxe essa coisa do livro o Segredo da Mente Milionária, porque é um livro que fala sobre dinheiro, praticamente, né? Sobre prosperidade, finanças. E eu estava lendo ele e falei, nossa, é exatamente o meu tema, essa questão do foco, né? Que a gente foca, se a gente focar no reclamar, no olhar o que tá errado, desesperador, a gente vai continuar só nesse desespero, a gente não vai ter essa ousadia que a gente precisa ter para dar o primeiro passo, né? E o que é o mais importante para gerar a mudança? É o primeiro passo, gente, é dar o primeiro passo. Né? A partir do momento que a gente põe uma coisa em movimento, a Gigi já leu várias vezes, a partir do momento que a gente põe em movimento aquilo que a gente tem dentro, que a gente quer fazer, que a gente quer atingir, aí é que a coisa começa a mudar. Aí é que o Goethe falou tem genialidade, tem magia, porque a magia acontece quando a gente age. Né? Enquanto a gente ficar falando, reclamando, pensando, mas como eu queria, um passo pequeno que seja, uma coisa que você diga, essa semana eu vou fazer uma coisa para mudar. Você vai ver que aquilo vai engrenando, vai saindo da inércia. O Wesley falou, participar de um grupo de pessoas com o mesmo propósito e se reunir uma vez toda semana para compartilhar as dificuldades para te ajudar. Exatamente. Efeito de grupo, Wesley, exatamente. É muito, muito importante. Né? O suporte de um grupo, você ter outras pessoas que têm problemas parecidos com os seus, que tomaram uma decisão parecida com a sua, isso dá muita força,
Dá muita força para continuar no caminho. Porque a gente cria um senso de responsabilidade. Eu não sou mais responsável só por mim. Eu sou responsável por aquela pessoa que eu me comprometi no mesmo objetivo. Que se eu largar, eu posso estar deixando ela na mão, eu posso estar fazendo com que ela se desanime e largue, entendeu? Então, essa responsabilidade não é mais só minha. A partir do momento que a gente tem um grupo, a responsabilidade fica coletiva, uma responsabilidade que fica muito mais fácil, né? Olha só, é uma responsabilidade que a gente tem muito mais facilidade de manter, né? Um compromisso que a gente cria com alguém é muito mais fácil de manter do que um compromisso que a gente cria sozinho. Né? Principalmente se é um compromisso bilateral, né? Se a outra pessoa também disse, não, nós vamos fazer isso junto, nós vamos se ajudar, vamos de mão dada. E isso tem um resultado, assim, é muito, muito mais fácil. É incrível mesmo. Eu vejo isso por mim, por exemplo. Eu trabalho no consultório com pacientes, né, que vêm individualmente para mim, com vários problemas. E eu trabalho com medicina integrativa, então muita gente vem com essa questão de melhorar o estilo de vida, ou passou por uma doença grave, né? Porque eu trabalho em hospital, então tem muitos pacientes que tiveram uma doença grave e querem agir para melhorar a sua saúde depois que já tiveram um problema mais sério. E claro, dou toda a orientação e tudo. E no início do ano eu comecei um programa aqui, né, na Suíça, online. E eu vejo assim que as pessoas do online que têm o grupo, só o fato de escrever no grupo, pô, pessoal, essa semana eu não tô legal, tá difícil, tal. Aí todo mundo já manda mensagem, o povo se ajuda e aquilo faz uma diferença enorme, entendeu? Porque se a pessoa tá sozinha em casa e pensa, putz, essa semana eu não tô legal, fica muito mais difícil de manter essa força. É impossível, não é. Mas a força do grupo ajuda bastante, né? O Edla concordou, aumenta o compromisso, aumenta com certeza. Então, grupo ou se você não tem possibilidade de entrar num grupo, de fazer parte de um grupo, converse com uma amiga, pegue uma amiga para fazer isso com você, ou alguém da sua família, ou seu namorado, né? Se é uma decisão assim para ser tomada, até se é alguém dentro de casa, é mais fácil, né? Pela questão das compras e tudo. Então, busque apoio. A gente não precisa passar por tudo sozinho, né? O mais importante é querer e dar o primeiro passo. Não só querer dar o primeiro passo, mas uma atitude em direção àquilo, né? Uma atitude com aquilo, de você olhar e sempre que desanimar, essa também é uma pergunta que vem sempre, mas como é que se mantém, né? Depois, nessa primeira ação, deu o movimento e como é que mantém? Mantém quando você tem em mente o seu objetivo. Quando você sempre lembra por que eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer isso porque, que nem no caso da pessoa que me escreveu, eu quero perder 30 quilos. Porque eu quero ser uma mãe saudável para essa criança que acabou de nascer. Então, essa é a motivação dela, né? Que me escreveu, falou, né? O neném tá recém-nascido e ela quer ser uma mãe que esteja junto, né? Ativa com a criança e com 30 quilos a mais estava difícil. A Gigi escreveu, eu sou muito calada, não falo se estou mal. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem bastante, porque eu acho que é uma coisa cultural também, né? Às vezes tem as duas coisas. Tem gente que só reclama e tem gente que não consegue, mas não é reclamar, é poder pedir mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente precisa mesmo aprender a dizer o que a gente precisa, seja dentro de casa, seja nas amizades, chegar e dizer, olha, sei lá, agora, na época da pandemia, tô me sentindo sozinha, né? Aqui a gente tá indo em direção ao lockdown, eu acho, de novo. Tô me sentindo sozinha, será que dá pra gente fazer uma chamada? Será que dá pra eu conversar com você? Ou, nossa, eu tô tendo uma semana difícil, tá me dando um desânimo com relação a isso. As pessoas adoram ajudar a gente. Então, Gigi, você que escreveu que é muito calada, que não fala se está mal, aos poucos, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade para falar, quem me vê aqui agora falando no Instagram não acredita, mas na verdade, assim, eu nunca tive dificuldade para falar para fora, né? Então, na universidade, se tinha que fazer alguma apresentação na frente de todo mundo, nunca foi meu problema. Mas em casa, principalmente nos meus relacionamentos, eu tinha muita dificuldade de falar o que eu precisava.
e tinha muita dificuldade em pedir, ou de discordar, então, mais ainda, de dizer, olha, eu não gostei disso. Nossa, era quase impossível. E, na verdade, assim, o processo foi longo, eu fiz bastante terapia, meditação, retiro, fiz muita coisa. E hoje em dia eu consigo, assim, tanto que meu namorado de hoje, eu falo pra ele, eu falo, nossa, Felipe, você conhece uma Ana que ninguém nunca conheceu, porque quando eu comecei a namorar com ele, eu mesma me espantava, que eu olhava e dizia, não, isso eu não gosto, pra mim não tá bom, ou, sabe? E normal, isso antes era uma coisa impensável. Então, Gigi, não é impossível, a gente consegue aprender também a se comunicar, tá? E a Jaque falou, se não tiver ninguém na mesma vibe, vai sozinha. Vai, também. Também. Hoje em dia eu não sei, até com a questão da mídia social e tudo, a gente encontra mais fácil, talvez no virtual, pessoas que estejam procurando a mesma coisa. E dá para tentar conseguir um apoio dessa forma também, tá? Então, essa é uma possibilidade, né? Se não tiver ninguém na mesma vibe na família ou já pertinho, né? Acontece também, tem que ir sozinha mesmo. No meu caso agora, por exemplo, a minha alimentação e a do Felipe, ele tava comendo assim, do jeito que eu sigo, que eu me alimento, até a metade do ano, e ele resolveu mudar porque ele procurou um personal trainer, ele teve outras orientações, resolveu mudar, então a gente não segue a mesma linha, mas é que é uma coisa que pra mim também agora, depois de anos, já ficou automático, então eu não tenho problema mais em seguir isso, mas a questão do início, se você não tem apoio em casa, talvez apoio fora de casa, ou apoio virtual, ou manter forte mesmo, ou talvez visualização, uma coisa que funciona todos os dias, você quando acorda, pensa qual que é o seu objetivo, por que você resolveu tomar uma determinada decisão, e isso reforça, né? Reforça a decisão de agir nessa direção, de não desviar para todo lado a qualquer momento. Né? A Gabriela falou reivindicar. Reivindicar mesmo, né? A gente esquece muitas vezes que a gente tem o direito de reivindicar, né? Todo mundo tem. O pior que pode acontecer é você ganhar um não, mas na maioria das vezes, falo por experiência própria, na maioria das vezes as pessoas são felizes de ajudar. O Wesley escreveu, tem pessoas que nem são tão próximas e se colocam para nos ajudar mais do que muitos pseudo-amigos que ignoram. É um fato que vivenciei. Verdade, é verdade. Então, por isso que eu falo, as pessoas estão muito mais dispostas a ajudar do que a gente acha. E eu era assim também. Eu pensava, mas eu vou incomodar. Gente, quando alguém te pede uma coisa e você... nesse sentido, por exemplo, né? Alguém te pede uma coisa para você dar uma mão, um apoio, assim, me dá um apoio moral. Você alguma vez se incomodou de dar um apoio moral para alguém? Eu acho que eu não. Né? É difícil, a não ser que, claro, tá, é um inconveniente de tempo, alguma coisa assim, mas no geral a gente tá disposto a ajudar as pessoas e a gente se sente bem com isso também. Né? A Bianca escreveu, acho que é até mais fácil encontrar pessoas na mesma vibe pela internet mesmo. Tem na internet, e ainda mais hoje em dia, né? A gente encontra de tudo, né? Mas até mais fácil na internet do que no presencial. Né? Eu também acho que a internet fornece essa possibilidade. É o que eu falei do grupo aqui, né? O grupo que eu criei aqui, também as pessoas, a gente tá na mesma região, na verdade. Deixa eu pensar. Uma das minhas alunas não tá. Uma das minhas alunas mora mais longe, no meio da Suíça. Mas as outras pessoas moram todas aqui na região e a gente tem o grupo online. E o que vale realmente é compartilhar no grupo do WhatsApp, é o que as pessoas mais falam, assim, que traz valor, quando elas que bate aquela preguiça de continuar ou perde a motivação de procurar a ajuda do grupo mesmo. Ó, a gente escreveu, não, ela ama ajudar. Exato, quando as pessoas pedem. Então, você tem que ver que para as outras pessoas, quando você pede, também é assim. As pessoas também amam ajudar, né? E o Wesley falou, às vezes até um bate-papo já ajuda. Exato. Às vezes basta você conseguir conversar com alguém sobre aquilo que está te afligindo, que está te tirando do teu rumo,
e isso já te dá um alívio para você continuar no dia seguinte melhor. E aí, isso é uma coisa que eu vejo acontecer comigo também, né? Às vezes tem um dia, todo mundo tem dia bom, tem dia ruim. E tem dias que a gente não tá muito legal e tudo, e às vezes só de você conversar com alguém e dizer, poxa, tô muito legal, tive um dia difícil, isso já alivia tanto que fica muito mais fácil no dia seguinte você olhar e pensar, tá bom, ontem não foi um dia tão bom, mas hoje é um dia novo e eu tenho um dia novo para agir na direção que eu quero agir. Esse é um pensamento matinal, assim, excelente. E essa é uma dica que eu queria deixar também, já que o tema é fome de ação. Um dos hábitos que eu criei depois de um processo de coaching e que eu trago até hoje, que mais me ajuda com relação a agir, é sentar na cama de manhã antes de levantar, colocar os 2 pés no chão, para sentir os pés no chão mesmo de manhã. E antes de mais tudo, respirar e pensar quais são os meus objetivos para hoje. Pode ser coisa simples, pode ser coisa relacionada ao trabalho, pode ser assim, que eu coloque 2 ou 3 objetivos do dia. E já de manhã cedo e visualizo esses objetivos concluídos. E aí, beleza, levanto e vou fazer as minhas coisas. E com o passar dos dias, você vai vendo que aquilo que você coloca de manhã como objetivo são coisas que você não esquece de fazer, são coisas que você não esquece de manter, por exemplo, se é uma coisa que você colocou para o dia inteiro, um hábito que você colocou para o dia inteiro. E com o passar do tempo, isso vai fazendo uma diferença bem grande na vida. Isso é uma coisa que eu falo por experiência própria. Então, colocar o objetivo de manhã cedo, você precisa de 5 segundos para fazer isso. Então, não custa R$0, 0 euros. Precisa de 5 segundos, então não tem desculpa, não tem falta de tempo, não tem falta de dinheiro. É só a presença mental, né? De acordar e lembrar. Às vezes pode colocar, se você usa o despertador no celular, coloca o nome lá do despertador, objetivos, ou quais são os objetivos, que daí quando você olha para ele, você já lembra, é isso que eu tenho que fazer quando eu acordo. Então, essa é uma ideia. Gigi, legal. Que bom que gostou. Vocês têm ainda algum comentário, alguma outra coisa para acrescentar, pessoal? Ou tem alguém que quer entrar na live, fazer um bate-papo? Tá precisando de um input de ação mais específico? Também topa, apesar de que de surpresa é difícil, né? O pessoal entrar. Não tinha planejado, mas me veio a ideia agora. De repente, se alguém quisesse... tem alguma coisa específica, assim, para motivação, também dava para fazer. De repente, eu vou propor isso para as próximas, para o pessoal estar mais programado. E é isso. Vou ler de novo, então, a citação que eu falei no início, que seja o que for que você que você possa fazer ou você sonha que possa fazer, comece. A ousadia tem genialidade, poder e magia. Tá bom? Então, eu vou desejar para vocês uma boa noite, para quem tá aqui desse lado do mundo, uma boa tarde ainda, um bom restinho de tarde para quem tá no Brasil. Agradeço a presença, agradeço a participação. Na quinta-feira, dia 29, no mesmo horário, então 8h13 da noite aqui na Suíça, ou 16h13 no horário do Brasil, tem live de novo. E eu vou deixar esse horário fixo, terças e quintas-feiras. Até coloquei uma enquete para sugestão de temas que surgiram na caixinha ontem. Então, quem quiser participar ou quiser mandar, pode mandar direct também com temas. Eu aceito, tá bom? Muito obrigada mesmo pela participação. Beijos a todos. Uma boa noite.